Oi, Bruna, bem-vinda. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Oi, Elisa. Ixi, peraí, Olá, tá cortando minha cabeça. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, senão eu vou ficar sem cabeça, né? Todo mundo já está sabe que eu sou. também? Tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Também. To- Todo mundo já sabe que eu sou meio sem cabeça, né? Mas não precisa aparecer sem cabeça aqui no vídeo, Não, né? né? Aqui a gente se comporta, né, Ju? Aqui a gente se comporta, aqui a gente se comporta. Oi, Ju, Legal, eu descobri Elisa. uma coisa muito legal na quarentena. Como? Eu descobri uma coisa muito legal na quarentena. O que que você Não tem descobriu? frizz, não tenho frizz. Meu Que cabelo, legal. ele tem força de expressão. Ah, deixa eu só tirar. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Acho que sim. Você me ouve bem ainda? Te escuto bem, aham. Que ótimo. Eu também escuto bem. Ele não tem frizz, então, na quarentena. Sem frizz, porque o que tem no meu cabelo, na verdade, é a liberdade de expressão. Tá tão em alta, né? Então, é a forma dele se expressar. Boa, e como é que você tá hoje, Elisa? Tudo bem? Super bem. Que E bom. você? Como é que foi o Tô dia? bem também. Hoje eu tô naqueles dias mais das mulheres ficarem mais sossegadinhas, mais quietinhas. Aí eu fiz, deixa eu falar isso, porque as que tem, geralmente quem tem fibromialgia não se permite isso, né? Então eu fiz, deixa eu citar isso já lá no começo. São 7h31, eu acho que a gente vai começando. E aí vamos, conforme o pessoal vai chegando, vai entrando, a gente vai dando as boas-vindas aí para eles. Queria agradecer, né? Você tá aqui. Admiro bastante a Elisa. Eu acho que eu digo que é uma das pessoas que eu conheço que eu acho que mais desenvolveu inteligência emocional nesse processo dela de terapia, de formação como terapeuta também, embora ela não exerça. Mas então eu admiro bastante essa mulher que nós vamos conversar com ela hoje, a Elisa. E é, o resto da apresentação fica contigo. Se quiser falar um pouquinho Obrigada. mais sobre você mesma. Obrigada, Ju. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e também por ter essa oportunidade de explicar um pouquinho o que é que passa uma pessoa com fibromialgia, né? Que muitos pensam que é bobagem. Então, Legal. há um tempo atrás, eu Você já trabalho. vai começar a falar sobre a Já vou fibromialgia? começar a falar. Então, Tu peraí, queres. peraí. Tu queres... É, Peraí. Tu peraí, queres que eu me apresente primeiro? Aham, se apresenta primeiro, isso. Ah, perfeito. Então, meu nome é Elisângela, mas eu me chamo Elisa, eu prefiro. E sou analista de comércio exterior atualmente. Eu trabalho numa Chique, empresa hein? em Garopaba. Chique nada. Eu mal sabia que exportação é com C cedilha. Então, eu trabalhando como analista, né? Atualmente continuo de retornar para o meu trabalho anterior. E é isso. Me formei terapeuta também, mas não exerço a função. Prefiro deixar só um terapeuta em casa, tá bom. Senão dá briga, né? Brincadeira, legal, Elisa. Antes de você começar a contar pra gente um pouco da sua história, que justamente as pessoas possam aprender e ver que é possível diminuir a dor, ter uma vida de maior qualidade de vida, sem ou quase sem dores. Queria falar um pouquinho rapidamente sobre o que é isso que a gente chama de fibromialgia. É, a gente entender também um pouco desse nome. Então, o nome fibro tem a ver com as fibras musculares, que são as células dos músculos, tá, galera? Então, as células dos músculos são chamadas de fibras, fiozinhos musculares. O mio vem justamente de músculo, então, fibras dos músculos e algia, tudo que vocês escutarem com algia tem a ver com dor. Então, dor nas fibras musculares. É, qual a causa disso? Isso nem a medicina até hoje sabe muito bem. Mas uma coisa que eu li, que eu vi há pouco estudando sobre isso, perguntando a outros terapeutas,
Tentei fazer um apanhado para vocês. Uma coisa interessante, alguns apontam para uma falha, uma oxidação, uma depressão na mitocôndria. Mitocôndria é como se fosse a fábrica de energia da célula, que vai fabricar energia para todo o nosso corpo. Então, essa falha pode acarretar isso. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque mais lá na frente, quando a gente falar mais sobre o emocional, aí eu vou querer explicar para vocês qual o papel dessa mitocôndria, que órgãos estão envolvidos, como que o pé pode mostrar isso para a gente e que emoções estão envolvidas. Porque a mitocôndria, ela precisa de oxigênio e glicose, praticamente, para que ela possa produzir essa energia. Então, isso. E a outra coisinha que eu gostaria também de destacar na fibromialgia, do que é fibromialgia, vocês estão ouvindo? Se não estiverem ouvindo, vão dando feedback. Se estiverem gostando, lembre de apertar os coraçõezinhos, que eu acho lindo ver esses coraçãozinhos subindo. A outra questão legal da fibromialgia, ou legal, interessante, é que geralmente, por exemplo, se eu vou treinar aqui essa parte bíceps, essa parte de baixo do meu braço, ela tem que relaxar. Então, quando esse aqui contrai, estou treinando o bíceps, isso aqui relaxa. Na fibromialgia, é como se isso aqui não relaxasse para esse aqui contrair. Então, eu tenho duas forças meio que opostas contraídas. Então, isso gera muito mais dor. Mas vamos lá. Vamos ouvir a Elise agora. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quanto tempo demorou até você ser diagnosticada. É frescura a fibromialgia, né? Muita gente fala, ninguém sabe por quê, ninguém sabe de onde vem, então é frescura, né? Verdade, não dá para mostrar nos exames clínicos, né, a fibromialgia. Eu, trabalhando muitas horas no computador, comecei com dores nas costas, né, na coluna, na cervical aqui. E fui tratando e tive que me afastar por um tempo do trabalho para fazer esse tratamento. Depois que eu me afastei, começou a aliviar as dores na cervical, porque eu parei de estar no computador e não me dei conta. Mas aí apareceram dores em outras partes do corpo. Isso eu estou te falando de 6 anos atrás, mais ou menos. Aí o meu ortopedista me indicou um clínico de dor. Fui nesse clínico que era especialista em dores. Ele começou os diagnósticos de descarte, porque a fibromialgia ela só pode ser diagnosticada através de vários exames, se não tiveres reumatismo, artrite, artrose, então vai descartando as possibilidades. E com isso ele chegou à conclusão, então, de que era a fibromialgia, viu os pontos que estavam doendo, que estavam inflamados e tudo. Tinha feito ressonância, eletroneuromiograma, uns exames horríveis também. Tinha um que te enfiava as agulhinhas assim para terrível. Mas, enfim, não era nada. Pode falar. E isso demorou quanto tempo, mais ou menos, Elisa, assim, nessa busca do que era? Um ano, mais ou menos. Um ano. Isso. Só destacar de novo para eles, então não tem um exame, não tem um exame de sangue, não tem um raio-x que vai dizer você tem fibromialgia. Nada. Né? Por descarte, por isso é tão difícil, porque às vezes é confundido com uma tendinite, com reumatismo. E o que hoje se faz, ou pelo que eu vi, as pesquisas, existem 18 pontos no corpo que, se 12 estiver doendo, a gente considera mais para fibromialgia, mais ou menos isso, né, Elisa? Exatamente. Então, com esse diagnóstico, eu comecei a tratar. Daí também vai muito do paciente, né? Porque eu digo que todo tratamento que a gente faça é 50% responsabilidade do médico ou terapeuta e 50% da responsabilidade do paciente, né? Então, indo na consulta, ele disse, Elisa, tu vais ter que ir para psicólogo, tu vais ter que fazer atividade física, tu vais ter que repousar, te afastar do trabalho, fazer tudo que tu precisas agora para te poder se restabelecer e depois retornar para o trabalho, porque tinha uma resistência, né, muito grande para não sair do trabalho. Então, essa rigidez, assim, para não sair, estava muito convicta disso. Então, me afastei, fiz tudo o que precisava. E aí... Posso te parar aí um pouquinho? Pode. Essa resistência de sair do trabalho. E isso, se tem pessoas na live agora que
que sofrem ainda, a gente prefere não dizer tem, né? Mas que está com fibromialgia, eu digo que as mulheres que estão com esse sintoma, geralmente são mulheres extremamente proativas, extremamente competentes, organizadas, detalhistas, ótimas em gerenciar, em negociar. Então, são mulheres de muito potencial. E como a Elisa disse, elas seguram aquilo ali porque elas acham que tem que fazer tudo. Exatamente. E fica. Parece que a tua vida não vai ter outra coisa para fazer se não continuar isso que tu tá no teu trabalho, né? Mas daí tu tens que se permitir também. Se tu não estiver bem, como é que tu vai trabalhar, né? Então, foi seguindo as orientações do médico que eu consegui chegar no diagnóstico e num tratamento adequado. Aí eu comecei, fazia atividade física na água, natação, né? A água da piscina quentinha, né? Morna, ajuda bastante a relaxar. O medicamento administrado para fibromialgia, mas daí eu tomava relaxante muscular, analgésico, e a cada 30, 40 dias eu tinha que fazer um bloqueio anestésico. Eu me internava, Juliane, no centro cirúrgico mesmo, e ficava ali anestesiada 2 às 3 horas. Para mim era tudo de bom. Eu esperava por esse dia porque eu não sentia dor, não sentia nada. Então, eu estava nesse estágio até que eu conheci, através de uma amiga, a reflexoterapia, e tive depois o convite, né, para poder fazer o tratamento em 3 meses. Eu me lembro de 3 a 5 meses, mais ou menos, eu não me lembro o tempo exato, mas eu sei que foi logo em seguida que eu comecei a me tratar como um tratamento integrativo, né? Eu não deixei todo o resto. Eu comecei a parar os bloqueios anestésicos e daí eu já não precisava mais tomar os analgésicos também. E com isso eu consegui deixar com o tempo os relaxantes musculares, que me deixava muito sonolenta, eu ficava frustrada porque eu era muito ativa, né? Sim, sim. Então, com tudo isso, foi se encaminhando para um tratamento maravilhoso e não deixo de acompanhar com o médico, porque o tratamento com a reflexo não me disse, Elisa, para de tomar o remédio. Não, nada disso, nós não somos médicos, né? Nós apenas orientamos. E o médico, acompanhando a melhora, ele foi dizendo, continua com isso, para aquilo. Então, ele tirou os remédios, hoje eu tomo metade do miligrama que ele me dava para administrar para fibromialgia, e o resto tudo eu não preciso. Eu tenho me mantido assim estável só com a reflexo e essa medicação com a metade da dose. Que legal, Elisa. E hoje você sente dores? Ou digamos assim, Sim, de 0 a 100%, qual o nível de dor que você sente? 20. 20. 20%. Esporadicamente, ou é uma coisa mais esporádica? Esporadicamente, justamente quando são situações que me levam a estar no padrão que eu estava antes sempre, né? Legal, legal. E agora, talvez a gente pode começar a entrar nessa parte aí, que uma das perguntas até que eu deixei lá no meu stories foi sobre isso, padrões de comportamento. Nesse tratamento que você fez com a reflexoterapia, vou explicar um pouquinho, embora acho que a maioria... Não, tem algumas pessoas aqui que não conhecem tanto. A reflexoterapia, né, é um estímulo, gente, de pontos terminais nervosos, na época, principalmente nos pés. Hoje a gente está usando bastante a mão pela questão online e tudo mais. Mas então é um tratamento que estimula alguns pontos nos pés e eu vou ensinar para vocês hoje 5 pontos para vocês que estão com fibromialgia. Vocês podem fazer esses pontos em casa, eles vão trazer alívio, bastante alívio da dor. Só que, se feito só para a dor, o que vai acontecer? Como a Elisa falou, hoje ainda ela sente dor de novo, quando ela volta a padrões de comportamento extremamente rígidos, perfeccionistas, controladores, de cobrança, de culpa. E eu digo que a fibromialgia tem muito a ver com esse ciclo vicioso. Eu me cobro, eu não dou conta de carregar o mundo nas costas, eu não dou conta de ter tudo que eu gostaria de ter sob controle, eu me culpo, e eu fico nesse ciclo vicioso, né? Exatamente assim. Então, a reflexoterapia vai estar baseada nesses estímulos, tá? Do pé. Mas teve algo mais, Elisa, além dos estímulos no pé? O tratamento envolve algo mais? Sim, o tratamento ele te faz perceber, porque é muito legal assim a gente entender
do padrão, como você disse, né? Que é um círculo vicioso. Mas quando a gente descobre o porquê, aí é onde está a terapia, né? Com um profissional capacitado. Porque quando tu descobres o porquê, tu consegue detectar o que é que você tem que mudar no teu comportamento, né? Embora a gente saiba que é querer carregar o mundo nas costas, daí não consegue dar conta, daí quer se culpar por isso, daí fica ali. Mas por que de tudo isso? Quando tu consegue descobrir o porquê, tu consegue dar um passo, anteceder esse padrão, digamos, né? Então mudar a direção da tua postura. Uhum. Você, Então a terapia ajuda nisso. sim. Você gostaria de comentar com a gente um pouquinho desse porquê ou no momento não? Do porquê sobre do meu Você todo, comentou, tanto de quando a gente cobrar. consegue entender o porquê desse padrão, a gente consegue. Sim, Opa! não tem problemas. Meu pai, né, a família como um todo, né, isso muito tem a ver às vezes com a criação da gente. Meu pai, ele era descendente de alemão, ele também frequentou o exército, então era uma pessoa assim muito rígida, né, muito detalhista também. Ele queria as coisas bem certas, tirava satisfação. Então essas coisas assim mudou o meu padrão comportamental de querer fazer tudo. Por outro lado, na família da minha mãe, tudo muito prometi, tenho que cumprir. Então, por mais que a gente saiba que tem coisas que a gente promete e tem que cumprir, mas tem coisas que fogem à situação. Então, peraí, não vai dar para mim fazer, vou conversar com a pessoa, vou fazer o ajuste. Ou não vai dar para mim, ou não digo que eu vou fazer. Eu posso dizer, peraí um pouquinho, eu vou pensar, depois eu te respondo. Então Legal. são coisas que tu consegue que depois tu não precisa estar te cobrando porque é que tu não deu conta de fazer o que tu tinhas dito, sabe? E aí, pegando o gancho agora nessa parte, lembra que eu falei lá no começo sobre a mitocôndria, uma parte da célula que é responsável por essa produção de energia, que hoje existem estudos que falam que é uma oxidação, um problema nessa mitocôndria. E aí eu falei que ela depende do oxigênio, né, e da glicose para produzir energia. Isso é legal da reflexterapia, porque ela vai também conseguir identificar no seu caso, pessoalmente, o que está mais pegando, qual o padrão de comportamento, quais as emoções que estão te adoecendo mais. Porque aí voltando, então o oxigênio, né? Onde é que o corpo ele absorve oxigênio? Nos pulmões. Onde é que o corpo absorve glicose? No intestino. Mas precisa também do pâncreas para que isso entre na célula. E esses órgãos, a gente não vou explicar detalhes agora, mas cada um deles está relacionado a uma emoção. Então a gente vai conseguir, a minha imagem está ruim, a gente vai conseguir identificar qual emoção que está desalinhada. E na verdade hoje eu digo que está com uma informação defeituosa, uma leitura defeituosa, né, de informação. Porque a nossa percepção, como a Elisa falou, de criança, né? A criança entendeu que ela tinha que fazer tudo, ela só era boa se ela estivesse fazendo algo. Eu só sou boa realizando algo, senão eu não tenho aprovação do meu pai, não tenho aprovação da minha mãe. E se eu não fizer, eu não sou boa, né? E a gente vai conseguir ali no pé identificar qual é a emoção que está com alguma informação ou percepção defeituosa, geralmente da infância ainda. E aí, consertando isso aí que tá, não é só aprender os pontos, você precisa de um terapeuta para te ajudar a ter essa nova informação ou mudar a informação. Porque se eu mudo a informação, eu mudo a percepção, como a Elisa falou, e aí eu mudo também o padrão de comportamento. Então, é essa a importância do terapeuta também, gente, tá? Por que muita gente não consegue, não melhora da fibromialgia? Porque elas não fazem esse trabalho da mente. Elas fazem o trabalho medicamentoso, de alívio da dor, mas não fazem esse trabalho de ampliação da consciência, de saber que informações que eu estou carregando aqui que não estão gerando saúde. E aí eu achei legal, Elisa, até li hoje sobre isso, sobre essa questão da informação. A informação é como se a gente tivesse um mapa. A gente tem um mapa e a informação diz para onde eu vou. Né? A informação é como se fosse
o guia que vai dizer, ó, você dobra à direita, você dobra à esquerda, você vai em frente. E muitas vezes esse nosso padrão, essas nossas informações que a gente está carregando, de que eu só era bom se eu fizesse tudo certo, de que eu tinha que fazer tudo, porque desde pequeno eu tive que tomar muitas responsabilidades, são informações que estão nos guiando na nossa Sim. vida. E aí eu preciso mudar essa informação, porque ela não está de toda certa. E Não mudando, está de fazer nada também, mas tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né, Juliane? Que isso, é o desafio, né? exato. E aquela foi uma percepção de criança que não, em partes, tem o seu porquê, mas não era totalmente real. E quando eu mudo essa informação, esse guia, então eu vou conseguir chegar a outros caminhos. Porque a informação agora vai ser, ó, não, dobra à esquerda, à direita, como você disse, a informação vai ser, não, eu não vou me decidir agora, eu não vou pegar mais isso para mim. Eu não preciso fazer isso para que as pessoas me amem. Eu não preciso dar conta de tudo para que as pessoas me valorizem, né? Porque o padrão de comportamento da fibromialgia muitas vezes e eu me acho também que se eu não faço, não tem ninguém que faça tão bem quanto eu. Eu brinco que eu tenho uma conhecida, né, que tem fibromialgia, sem ser você, Elisa. Por exemplo, vai estender a roupa para ela porque ela tá com dor. Mas a roupa tem que ser estendida, tem que estar virado para tal lado, porque senão o sol não pega e não dá certo. Eu tenho que fazer porque ele não sabe fazer direito, ela não sabe fazer direito. E aí ficam nesse sofrimento. E eu achei legal, algo que dizia. E aí, algumas vezes já ouvi essa frase de algumas pessoas com esse. Ah, se eu não tô, eles morrem. E aí eu brinco, né? Eu digo, você vai descobrir que se você morrer, ninguém morre, né? As pessoas continuam. Então, a importância, como você disse, de parar. Peraí, tem alguma coisa errada. Meu corpo tá me dizendo que as coisas não estão. Não tô no caminho melhor, no caminho saudável. Falei pra caramba, né? Falei pra caramba. Mas era para mostrar como as emoções elas estão ligadas e como um terapeuta vai te ajudar a ampliar essa consciência, a ter consciência disso e mudar esse padrão, essa informação para que você possa seguir outros caminhos no teu padrão de comportamento. E aí, Elisa? Eu falei tanto que eu não sei agora o que eu te pergunto. Me pergunta o que você quiser saber.